Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso minicurso sobre a nova lei de licitações. Hoje estamos aqui com o Dr. Roberto Liporassi, Dr. Murilo Jacobi, ambos advogados atuantes na área, renomados, reconhecidos aqui em Brasília. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças nas atas de registro de preço e também algumas mudanças e novidades nas modalidades de licitação, tá bom? As perguntas vocês podem ir mandando no chat e no QA também, do mesmo formato que a gente fez no primeiro dia, tá bom? O certificado vocês vão solicitar com o nome e CPF pelo e-mail minicursos@idp.edu.br. A gente vai colocar no chat também e a gente vai colocar também um WhatsApp para vocês tirarem dúvidas em relação à nossa pós-graduação em Direito Administrativo, tá bom? É isso, eu passo a palavra agora aos professores. Aproveitem o curso, podem ficar à vontade, mandem bastante perguntas. Obrigada pela presença de todos e é isso. Muito obrigado, Aline. Boa noite a todos. Obrigado. Queria agradecer ao IDP pelo convite, a oportunidade de estar aqui, também ladeado, professor Roberto, Aline, para a gente falar de um tema aí que tende a ser muito impactante na administração pública e principalmente preparar o pessoal para o futuro aí, pelo que virá. Então, queria cumprimentar a todos dizendo boa noite. Passo a palavra aí para o professor Roberto também, depois de começar o material. Boa noite, gente, tudo bem? Queria agradecer também o convite do IDP. Doutor Murilo, passa as vezes, que nem a gente combinou no briefing, pode começar a apresentação e daqui a pouco eu fecho esse evento aí com grande honra. Boa noite, pessoal. Excelente, professor Roberto. Então, tá bom. A gente começa falando um pouco sobre modalidades, né? Sobre o que muda, o que não muda aí nesse projeto de lei. Vou compartilhar aqui para minha tela para vocês, aqui os slides, para a gente conversando um pouquinho sobre esse material, né? Então, a gente está falando aí do PL 1292 de 95. Primeira coisa, que já foi falado aí no dia primeiro, no primeiro dia do evento, sobre a questão que o projeto não é tão antigo assim, né? Ele é um projeto de 2013, na verdade, que iniciou no Senado Federal, e na Câmara dos Deputados, quando chegou em 2017, ele foi apensado esse projeto de 95, que tratava do mesmo tema. Mas toda a redação que está lá é uma redação muito mais recente, muito mais, com ideias muito mais atuais, apesar que nunca tão atual quanto a gente espera, né? Para a gente falar de modalidades, eu vou fazer rapidamente aqui um levantamento, um apontamento sobre o que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos aí, com perdão da expressão, uma bagunça entre modalidades e modos de disputa, né? Nós temos a Lei 8666 de 1993, que estabelece convite, tomada de preços, concorrência, leilão, concurso. Nós temos aí a Lei 10.520 de 2002, o pregão, né, que foi regulamentado, a nova regulamentação pregão eletrônico saiu recente, agora em 2019. Né? Nós temos o regime diferenciado de contratações, que inovou, né, trazendo os modos de disputa. Só tinha o modo disputa aberto, modo disputa fechado e modo disputa misto. Nós temos a lei das estatais, que aí, avançando um pouquinho nessa confusão, trouxe a modalidade pregão, com modalidade preferencial, mas manteve os modos disputa aberto, fechado e combinado. Os modos de disputa, fazendo aí uma breve parêntese para a gente falar sobre a respeito, os modos de disputa foram uma inovação, então, do regime diferenciado de contratação. Quando eu voltar para o slide, eu vou aumentar a tela. Obrigado, Manuela. O regime diferenciado de contratação, que era a ideia de você não ter mais modalidades e vocês ter ou escolher se você tem lances ou não tem lances, modo aberto e um modo fechado. E a possibilidade de combiná-los para que ficasse mais próximo, por exemplo, do pregão presencial, que é uma etapa fechada e aberta, se a gente fosse olhar por essa visão, o novo decreto do pregão eletrônico, aberto e fechado. Então, inovou com essa ideia, e como você tinha os prazos de publicação? É de acordo com a natureza do objeto, e não de acordo com a modalidade. Então, foi essa mudança de paradigma. O PL 1292, então, pela sua vez, aumentando aqui o slide para o pessoal ver, deixa eu aqui, reduzir aqui para a gente conseguir ver mais. Muito bem. Reclamaram que ele estava pequena. Ok. Prontinho. Vamos lá.
E acho que agora o pessoal está conseguindo ver melhor, né? Espero aí. Então, o novo projeto de lei, ele traz uma mudança, ele traz uma inovação, que ele fala sobre, ele mantém as modalidades pregão, concurso, leilão, inova trazendo a modalidade diálogo competitivo, que eu não vou falar nada, porque eu sei que os senhores trataram muito sobre isso ontem, trataram muito sobre isso dia 1º, perdão, 1º de setembro, na terça-feira, com o professor Marçal, um mestre no assunto, então acho que não vou me estender sobre o assunto, e vou falar então sobre as modalidades que a lei, o projeto de lei está prevendo, que é a pregão, concorrência, concurso e leilão. Primeira questão que a gente precisa falar sobre esse assunto é que a gente, vamos lá, apesar de manter as modalidades, o projeto de lei traz também os modos de disputa. Então, isso traz algumas dúvidas, e aí até umas dúvidas para nós que estamos estudando o tema há um bom tempo, sobre como que a gente vai aplicar aí essa construção dentro dos dispositivos. Isso porque ele traz modalidade, como eu disse, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, mas, ao mesmo tempo, também propõe a possibilidade de... Deixa eu ver se eu faço assim e funciona. Não, não funciona. Ele está bagunçando aqui, está jogando para outros slides. Deixa eu voltar para cá. Mas também traz a possibilidade de modos de disputa, o que gera, como eu falei para os senhores, uma confusão muito grande. Então, vamos avançando aqui. Primeira questão que a gente precisa esclarecer, o que não muda, né? O leilão e o concurso continuam do mesmo modo, né? Ok? Continuam do mesmo modo. Ou seja, o leilão, o que muda é apenas o critério de seleção do leiloeiro, ok? Que a lei avança aí para que isso tenha modos diferentes de contratar o leiloeiro e etc., até um processo de seleção dentro do órgão. E o concurso. E aí vai a nossa primeira ponderação sobre a modalidade, que infelizmente o concurso não teve mudanças, o que para a gente é muito ruim. Porque concurso, desde da sua criação, por assim dizer, né, não foi bem criado, mas foi internalizado no nosso ordenamento, o concurso, trazido pela 866 em 1993, estabelecia um método onde as pessoas trabalhavam primeiro para depois ver se recebiam valor. Né? Num concurso tradicional, por exemplo, concurso para selecionar uma obra arquitetônica, uma obra plástica, né, para que a gente coloque, por exemplo, na frente de uma nova prefeitura ou de um prédio de governo, o pessoal faz a obra e aí uma comissão avalia e decide qual é o melhor. E o melhor vai ser remunerado. Então, isso acabou criando, fortalecendo o desuso da modalidade concurso atualmente. É raríssimo você ver concurso na forma de processos licitatórios. Tem concurso de servidor de cargos e provimentos, né, que não é regido pela Lei 8666. Então, a Lei 8666 estabelece o concurso de uma maneira pouco atraente para os licitantes participarem. E, infelizmente, apesar de muito debate no Congresso, o concurso continua praticamente de igual modo, trazendo pouquíssimas novidades aí em relação a essa modalidade. Então, o que a gente vai para o que efetivamente muda e tem um grande impacto. A concorrência e o pregão. Deixa eu compartilhar o slide com vocês aqui. Prontinho. A concorrência e o pregão. E olha que interessante. O projeto de lei começa no artigo 28, estabelecendo que a concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum a que se refere o artigo 17, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. O parágrafo único continua avançando, falando que o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras de serviço de engenharia, exceto os serviços de engenharia previstos ali, que a gente vai falar, serviço de engenharia comum, que são aqueles foram trazidos pelo destaque 14, que está trazido lá no glossário do projeto de lei. Aqui, vamos para o segundo ponto, então, polêmico, sobre o projeto, que é a questão das modalidades. A lei começa dizendo que a modalidade pregão concorrência tem o rito comum. Eles ficaram exatamente iguais. Por quê? Tanto para a modalidade pregão
quanto para a modalidade de concorrência, o projeto de lei estabelece que eu vou escolher um modo de disputa. Então, eu posso ter um pregão com modo de disputa aberto, com lances. Posso ter um pregão com modo de disputa fechado, sem lances. Posso ter um pregão com modo de disputa combinado. E posso ter uma concorrência com modo de disputa aberto, ou seja, com lances, sem lances. E as modalidades, então, operacionalmente ficarem iguais. Aqui vai a nossa segunda ponderação, então, que a gente espera que seja Senado Federal, dessa dualidade. Eu tenho duas modalidades, cujo critério de utilização é diferente. O pregão continua sendo só para serviços comuns, inclusive não pode ser utilizado para serviço intelectual, nem obras, mas ele é exatamente igual à modalidade concorrência. O que a gente espera, então, a partir daí, para a gente ter uma linha de direção? Ou que o Senado Federal arrume isso, ou que o governo federal siga a atual linha que o Ministério da Economia está seguindo de regulamentações infralegais. Então, ele vai criar, a gente espera que crie, do mesmo jeito que criou o decreto 10.024/2019, que criou o pregão, regulamentou, atualizou a regulamentação de pregão eletrônico com modo aberto e aberto e fechado, ele cria uma regulamentação dizendo que a concorrência é fechado, ou fechado aberto, ou outros modos que ele vai estabelecer. De modo que numa regulamentação infralegal, ele vem estabelecer o rito procedimental para que justifique ter duas modalidades que aparentemente ficam iguais, ter usos diferentes e que isso não vire um problema no futuro, né? A discussão toda passou no projeto que veio do Senado, não se tinha, inclusive, mais pregão, era concorrência e trazia um modo de disputa, mas foi um grande movimento de alguns entes, alguns órgãos, para a defesa do pregoeiro, que é uma entidade que nos últimos anos, aí a gente fala em 2002 para cá, ela tem ganhado um grande esforço, um grande enfoque, inclusive com a possibilidade de alguns estados regulamentar a possibilidade de pregoeiro receber remuneração adicional, de eficiência. Então, todos esses são pontos que a gente entende, que a gente imagina que foram porque reincluíram modalidade pregão aí no projeto de lei, ok? Vamos lá. Avançando um pouco mais, então, sobre o assunto, como eu falei, a gente acaba com concorrência pregão, modalidades iguais, e o pregão, apesar disso, tem as suas limitações. Não se aplica serviço técnico especializado, não se aplica bem em serviços especiais, não se aplica a obras e serviços especiais de engenharia, mantendo seu uso para bens e serviços comuns, o que, infelizmente, aí a gente continua com aquela fragilidade que é o conceito de serviço comum. Juridicamente, ele é um conceito muito subjetivo, muito amplo e muito ineficiente, né? Porque juridicamente, quando a gente trabalha na academia, conceituação, a gente tem que trazer um conceito, desculpe, um conceito que inclua apenas aquilo que a gente quer e exclua todo o resto. Infelizmente, o conceito de serviços comuns abarca praticamente tudo e qualquer coisa, sendo muito difícil, pelo conceito legal, dizer o que não é comum. O que acontece é uma construção do mercado, uma construção jurisprudencial e doutrinária para tentar orientar o gestor público a não usar o pregão, quando a gente tem objetos que a troca de fornecedores impacta muito grande na qualidade, que tem dificuldade muito grande a gente acompanhar e controlar esses fornecedores, para não ter uma substituição, a substituição não ser eficiente. Então, a linha doutrinária tem sido nesse sentido, e especialmente sobre esse assunto, ok? Por fim, nós temos aí o diálogo competitivo, que a gente conversou, que eu falei que eu pretendo comentar muito pouco, acho que vocês foram já agraciados com a exposição do mestre, professor Marçal Justem Filho, e eu acho que não tem pessoa melhor para elaborar sobre o assunto, então eu vou passar rapidamente, só para quem não teve a oportunidade de ver ainda a aula de terça-feira. A ideia do diálogo competitivo é a institucionalização da construção em conjunto com o particular. Ou seja, em casos específicos, é possível que seja feita uma licitação, onde no primeiro momento você traz os licitantes para ajudarem a construir o projeto básico, para somente após a administração pública decidir esse projeto básico que ela quer, ela dá um prazo para as empresas apresentarem suas propostas para esse projeto, ok? Então, uma ideia muito bacana. E aí eu aproveito para fazer um parênteses.
que o projeto de lei traz um conceito muito interessante, que é o conceito de construção junto com o particular, né? Eu tive a oportunidade de assistir o professor Marçal falando lá em 2014 sobre o projeto de lei, quando ele estava começando no Senado Federal. E ele foi muito duro, falou que não via sentido em um novo projeto de lei, porque licitação não tinha como ser feito de outro modo. E ele está muito correto. Eu não tenho como licitar se eu não definir previamente o objeto que eu quero, não tem como licitar se eu não tiver um orçamento para me dar um parâmetro de preço, e se eu tiver um processo onde eu vou chamar os licitantes para disputar. Então, a lei, na análise do Marçal, estava muito fadada a não trazer grandes inovações. E isso é fato. Todo mundo que analisa esse projeto de lei, quando se trata de licitação, vê que ela não traz grandes inovações. Mas ela traz um avanço que aí, na minha análise, tem sido muito produtivo. Né? Hoje, na redação atual, depois de todo esse tempo, né? E a contribuição de professores como Marçal e outros grandes mestres falando nisso no Congresso Federal sobre o assunto, ele trouxe a consolidação de várias normas e a consolidação de entendimentos já sedimentados. Porque se a gente fala de licitação pública, para nós que somos privilegiados de estar em Brasília, ou para os servidores que são privilegiados de estar na esplana dos ministérios, nesses grandes órgãos com orçamentos, com qualificação, com estrutura e acesso, é relativamente fácil se manter atualizado com licitação. Mas o nosso Brasil não é a esplanada dos ministérios. Nosso Brasil é mais de quase 5.600 municípios, onde você tem uma realidade completamente diferente em cada lugar. E eu gosto de contar uma história, se vocês tiverem um pouco de paciência, que eu terei que contar um caso que aconteceu comigo, que eu fui dar um curso, convidado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, fui dar um curso de pregão, 8 horas de curso sobre pregão. E aí eu estou lá ministrei os cursos de 8 horas, as 8 horas de curso. No final do curso, uma senhora veio falar comigo. E aí o cerimonial já acelera, já chega antes. Professor, a gente queria pedir desculpa, porque essa senhora que está vindo falar com você, ela trouxe o bebê de colo dela, porque ela mora no município de interior e ela teve que pegar 4 horas de barco para chegar aqui na capital, em Boa Vista. E ela não tinha quem deixar. Então ela assistiu o curso inteiro com uma criança de colo. Para quem é pai, sabe que assistir 8 horas de curso uma criança de colo não é para qualquer um. Muito menos pegar 4 horas de barco para ir, 4 horas de barco para voltar. Virou minha ídola, né, essa pessoa. E ela chega no final de curso de 8 horas de pregão e pergunta: professor, eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Eu queria saber, gostei muito da sua aula, mas queria saber qual é a diferença entre licitar e fazer contratação direta. Uma dúvida muito básica. Né? Quando a gente está falando de um curso de pregão, isso é uma dúvida muito básica. E aí, para eu responder, eu perguntei para ela: tá, o que você trabalha? Para saber quanto que eu preciso aprofundar na resposta. Eu sou presidente da minha comissão de licitação há 3 anos. A pessoa, então, primeiro ponto, ela é interessada. Ninguém pega 4 horas de barco, 8 horas de curso, uma criança de colo. Mas ela não sabia uma noção muito básica, porque ela não tinha acesso. Ela tinha interesse, mas não tinha acesso, não tinha ferramentas. Então, é esse o ponto que eu acho que é um grande avanço do projeto de lei, que ele consolida. Instruções normativas estão pacificadas, pesquisa de preço. A 866 fala um inciso sobre pesquisa de preço, né? 2 incisos se considerar essa parte de obras. E aí a gente tem basicamente a IN 05 de 2014, que foi atualizada recentemente aí pela IN 73 de 2020. Que fala sobre pesquisa de preço. E uma pessoa no interior, às vezes, não tem acesso ou facilidade de ter essas informações. Então, ela consolida muita coisa. E o segundo grande avanço que esse projeto de lei, na minha análise, tem, ele permite muita coisa ser regulamentada. E se, por um lado, isso é um trabalho, porque os estados, municípios vão ter que regulamentar, porque a lei deixou isso mais aberto, por outro lado, vai permitir que os estados e municípios adaptem para a sua realidade aquele procedimento. Né? Hoje eu já posso fazer um decreto regulamentando o pregão eletrônico no meu município, no meu estado, dizendo como é que vai funcionar aqui, como é que eu vou criar regras para beneficiar o mercado local, porque é importante também. Então, a lei segue esse mesmo paradigma. E isso é muito interessante dentro desse cenário. E o terceiro ponto, a lei promove a construção junto com o particular.
ela não trata o particular como adversário. Isso tem um contraponto. Quem está querendo uma lei para acabar com a corrupção no país não vai conseguir. E aí, eu sempre gosto de fazer essa observação, né, que a nossa sociedade, ela quer uma atuação pública mais transparente. Deixa eu abrir o slide para vocês. A atuação da administração pública mais transparente, mais pessoal, de modo a reduzir a corrupção que assola a esfera de governo. É isso que a sociedade quer, né? Quando se fala em licitação, as pessoas já olham para o cara feia, acham que é um instrumento da bandidagem, né? E a sociedade quer isso. Só que se a gente for analisar a nossa lei atual já reforça a necessidade de atuação de controle, já prioriza a transparência, já estabelece regras burocráticas, necessidade de registrar os eventos, penaliza as condutas contra a moral pública. E aí eu chego a uma conclusão. Não é a mudança da lei que vai acabar com a corrupção. E aí, trazendo isso para o nosso debate, e aí voltar para o nosso tema, a importância da gente entender que uma lei não acaba com a corrupção. O que acaba com a corrupção é mudança de cultura, é conscientização e capacitação dos agentes, é orientação e esclarecimento da sociedade sobre o que é um processo licitatório, ok? Então, o que a Ana Glena está pontuando, muitas vezes as pessoas não são capacitadas, e isso é verdade, a gente tem que começar a mudar essa cultura. O decreto pregão presencial lá atrás tentou, obrigou a ser capacitado antes de ser pregoeiro, né? Infelizmente, isso acabou ficando muito ali a passos largos, então acaba que não é tão eficiente, mas é uma ideia. E esse projeto de lei traz isso. A necessidade de capacitação dos agentes públicos, os tribunais de contas como agentes que incentivam essa capacitação. Então é muito importante esse ponto aí que a gente falou sobre o projeto de lei. Voltando sobre o que a gente está conversando aqui, porque temos bastante coisa a falar, queria falar com vocês aqui hoje. Então, a gente falou um pouquinho sobre modalidades. Como vocês podem ver, poucas mudanças. Nós temos mais dúvidas aí como vão funcionar do que efetivamente mudanças. Mas, vou responder a pergunta da Érica, que ela fez sobre diálogo competitivo, né? A possibilidade do particular construir junto e depois participar da disputa. Érica, no diálogo competitivo, qual foi a ideia? Não é vantagem, é nesse requisito. Se eu faço diálogo competitivo, eu faço a licitação, as empresas estão pré-habilitadas, eu vou fazer uma habilitação dessas empresas para saber se elas podem participar realmente do objeto, e vamos todo mundo discutir no projeto, para agregar informações ao projeto. E se ela não quiser participar dessa parte, está tranquilo, ela só não participa da licitação. Porque o prazo para abrir proposta é só para as empresas que participaram do debate, do diálogo competitivo. Então, a estrutura da lei foi muito interessante porque ela acabou tirando essa necessidade do diálogo ser importante. Ele é necessário. Ou se eu não fizer o diálogo, eu não participo da licitação depois. Então, ele é um conjunto completo, tá certo? Agora, por que uma empresa participa ajuda a contribuir projeto básico? Pensando do ponto de vista ético, correto, porque sempre vão ter empresas que querem participar do projeto básico, para puxar a sardinha para o lado delas, direcionar a licitação para o lado delas, mas esse não é a regra geral, ou pelo menos eu gosto de acreditar que não seja. Por que uma empresa participa do projeto básico? Para agregar, para avançar, para colocar as novidades que ela consegue trazer um benefício para ela e para o mercado. Um exemplo interessante, no prédio do TSE, eu não sei quem teve o privilégio de conhecer o prédio do TSE aqui em Brasília, é um prédio muito bonito e ele tem um corredor muito amplo, né? Ele dá uma sala de aula do IDP ali, tranquilo, de corredor. E aí o pessoal foi fazer licitação para limpeza e conservação. E a empresa quis entrar na empresa, impugnou o edital, não conseguiu, porque ela queria, o edital exigia que era 8 postos de trabalho por andar, e ela queria colocar 2. E todo mundo do órgão falando, 2 o cara nunca vai limpar nada, vai ficar um serviço ruim, o prédio vai ficar sujo. Não, porque ele ia colocar 2 com aqueles carrinhos de aeroporto. O cara senta e vai. E limpa o corredor inteiro rapidinho. Enquanto com 8 postos para andar, você tem que botar o pessoal enfileirado, com rodo, para ficar limpando o andar inteiro. Só o corredor do andar. Então, veja, construir o projeto básico é muito importante para a gente, inclusive, avançar na administração pública para contratações mais eficientes, mais modernas. Isso é uma tendência natural. As empresas que estão buscando mais eficiência, elas querem que a administração pública compre com mais eficiência.
É a empresa que está botando um robô de inteligência artificial para atender telemarketing. Ela não quer competir com um cara que coloca 120 pessoas num salão para ficar tendo telefone. Porque para ela sai mais barato e ela tem um retorno menor se ela botar uma inteligência artificial para ter telefone. Então, é uma tendência natural das empresas que tendem a ter expertise avançar e contribuir para o projeto básico. Então, vamos lá. Voltando aqui, vamos falar agora, então, sobre as novidades dos contratos, ok? Das alterações das regras contratuais. E aqui tem muita coisa que inovou. Apesar que não seja nada, uma inovação radical, nós tivemos realmente muitas inovações agregando para os particulares, para a novidade para a administração pública, trazendo vantagem para os contratados, ok? Só respondendo a pergunta aqui que o pessoal falou, o diálogo competitivo será obrigatório? Não, para o pregão eletrônico? Não. O diálogo competitivo, deixa eu fechar o slide aqui, para não confundir vocês. O diálogo competitivo é uma modalidade. Ou eu faço pregão, ou eu faço concorrência, ou eu faço leilão, ou eu faço concurso, ou eu faço diálogo competitivo. E só posso ter diálogo competitivo quando eu preencher os requisitos legais. Objeto complexo, que exige inovação, que a administração pública tem dificuldade de definir um projeto básico, que tenha várias soluções, ok? Então, tem lá o projeto, tem lá os requisitos legais, é uma modalidade, certinho? Vamos lá para o nosso slide. Opa! Eita, nós. Abrindo aqui, perdão. Então, vamos lá. Primeira questão, vamos falar sobre penalidades. Aqui, passando bem rapidinho, o projeto de lei traz algumas regras bem interessantes sobre modalidades. Primeiro, ele estabelece parâmetro, que até hoje a gente não tem. Regras de como sancionar. Qual é a proporção das multas aplicadas? Ela fortalece o conceito de razoabilidade e proporcionalidade. Ela estabelece prazo para defesa e procedimentos administrativos aptos para conduzir o processo de penalidade. Porque a Lei 8.666 acaba sendo muito enxuta sobre as sanções, né? Inclusive, é aí que nós, advogados, ficamos muito animados. Critérios e regras para a desconsideração da personalidade jurídica. Porque, juridicamente, apesar de que eu, como cidadão, fico satisfeito de saber que os órgãos de controle têm ferramentas para pegar uma penalidade e atingir a empresa laranja que o concorrente criou, ok? Desculpa, o concorrente criou, que a empresa criou uma nova empresa para fugir da penalidade, juridicamente o processo hoje é feito de uma maneira muito falha. Você desconsidera a personalidade jurídica sem nenhum procedimento. Se o sócio da empresa foi punido, ele é sócio de outra empresa do mesmo objeto, eu vou lá e inabilito ele na licitação ou rejeito ele na licitação por conta disso. E juridicamente isso está errado. Então, o projeto de lei estabelece o rito para desconsiderar. Então, já traz mais segurança, se adequa mais ao nosso ordenamento jurídico para o procedimento em questão. Outro ponto também, aí a gente fala sobre penalidades, fazendo bem de forma geral para vocês, e a gente fala sobre os prazos, sobre os prazos dos contratos. Olha só que bacana. A lei acaba com aquela história que o contrato tem que durar durante o exercício financeiro, ok? A maior ficção que a gente tem de direito administrativo hoje é o dispositivo da 8.666, que estabelece que o contrato tem que durar até o fim da vigência dos créditos orçamentários. Ou se fosse seguir essa regra, todo o contrato, a não ser aquele previsto no PPA e serviço continuado, tinha acabado dia 31 de dezembro. E a gente sabe que não é assim. A doutrina de jurisprudência evoluíram para entender que os contratos aí devem ter no máximo 12 meses. O projeto de lei segue uma regra parecida. Ele fala que a duração dos contratos será prevista em edital, devendo ser observado no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão do plano plurianual para quando ultrapassar um exercício financeiro. Desculpa. Então, o que acontece? A regra geral qual é o prazo do contrato na regra geral? O prazo do contrato na regra geral é o escopo do objeto a ser executado. Ela não traz um prazo pré-definido. Eu vou contratar pelo prazo que eu tiver que executar esse objeto, ok? Então, eu vou ter que contratar um serviço, uma obra, vou botar plano anual, vamos conduzir esse serviço, essa obra. Vou contratar uma aquisição, vai ter um contrato durante o período de aquisição, ok? E necessário para garantir manutenção, se for o caso, for uma solução integrada, ok? Essa é a regra geral que está no projeto. Então, já é uma mudança muito significativa.
Agora a gente fala, avançando no assunto, sobre serviço continuado, que hoje, na 8666, é um permissivo para que os contratos durem até 60 meses, excepcionalissimamente até 72 meses, né? E no projeto de lei, ele vai numa linha diferente. Ele fala que os contratos de serviços contínuos podem ser até 5 anos. E olha que bacana, ele permite o fornecimento contínuo. Hoje, os acordos que a gente tem visto, a maioria deles pelo menos, não permite que eu tenha um contrato de fornecimento contínuo porque diz que falta amparo legal. Tá aí, o projeto de lei vai resolver o problema, permitir que eu contrate um serviço continuado por até 5 anos e contrate um fornecimento continuado por até 5 anos. E mais impressionante ainda, é a possibilidade de prorrogar esses contratos em até 10 anos. Muita gente, quando fica ciente desse dispositivo, a possibilidade de eu fazer um contrato que vai durar 10 anos com a administração pública, por exemplo, limpeza e conservação, pode ficar até 10 anos, as prorrogações, fiz por 5 anos, posso prorrogar ano em ano até completar no máximo 10 anos, se assustam muito. Mas a questão a licitação é para ser um meio, não é para ser um fim. E, infelizmente, com essa cultura de todo ano ter que licitar papel e caneta, todo ano ter que licitar, a administração pública perde muito dinheiro, porque licitação custa, ok? A AGU fez um levantamento muito interessante ano passado, até quando aumentou o limite de dispensa de 8 mil para 17.600, que a administração pública gasta em torno, federal, gasta em torno de 20 mil reais para fazer um processo licitatório. Então, fazer licitação gasta dinheiro. Se a gente consegue reduzir isso, tendo boas contratações com preço bom, sucesso. Yasmin, eu já fiz alguns artigos aí sobre o projeto de lei. O último mais recente foi publicado na revista da RT. Eu não sei. No último slide tem minhas redes sociais, manda lá que eu te mando meu artigo, tá bom? Tem um artigo bem bacana explicando aí isso, com a redação quando ele estava na Câmara. Então, a redação que saiu da Câmara ele não está bem atualizada nesse sentido. Assim que chegar no Senado, a gente vai tentar atualizar esse assunto aí. Então, ponto importante, prazos dos contratos vão mudar completamente, aumentando muito. Hoje a regra geral é serviço continuado até 5 anos e vai se dobrar esse prazo. E em outros tipos de contratação, isso ainda fica mais interessante. Outro ponto que é bacana, que falando sobre prazo ainda, ele permite ter contrato por prazo indeterminado, quando a administração for usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio. Então, aqui em Brasília, por exemplo, um órgão público vai fazer um contrato com a SEB, vai fazer um contrato com a empresa de energia elétrica, com a empresa de água e esgoto, vai fazer um contrato com a imprensa nacional, contrato por prazo indeterminado, não tem que fazer contrato todo ano, ou fazer a cada 5 anos, é burocrático, desnecessário, vai acabar com isso. Outro ponto, na contratação que gera receita e nos contratos de eficiência que gera economia para a administração, o prazo será de até 10 anos no contrato sem investimento e até 35 anos nos contratos com investimento. Para quem não conhece, contrato de eficiência é um contrato que surgiu aí no final de 2008, mas ficou mais conhecido aí no final de 2010, 2008 a 2010, que é a possibilidade de fazer um contrato prevendo um aumento da eficiência, uma redução de custo para a administração pública. O mais comum é o contrato de eficiência energética. Você contrata uma empresa, ela vai para o órgão público, troca lâmpada, troca ar-condicionado, troca interruptor, para que reduzir o consumo de energia elétrica. E ela é remunerada com o percentual do que ela economiza, ok? Qual o problema hoje? Hoje você tem que transformar isso num contrato de serviço continuado, para durar 5 anos, para que ele consiga funcionar. Porque como a empresa é remunerada pela economia, esse é um contrato que começa a se pagar com 6, 7, 8 anos, às vezes com 5 anos se o serviço for menor. Então, o projeto de lei estabelece que a regra é 10 anos um contrato sem investimento e até 35 anos um contrato com investimento. E qual é a diferença? O meu exemplo, energia elétrica, vai trocar ar-condicionado, vai trocar transformador, vai trocar estabilizador, vai trocar lâmpada, ele tem investimento. A empresa vai comprar coisas que ela vai colocar dentro do órgão público, que vai continuar lá, vai entregar o patrimônio desse órgão público depois que essa empresa terminar o contrato. Então, esse é um contrato com investimento, poderia ser até 35 anos. Outro exemplo relativamente comum, mas muito polêmico, é a contratação de escritórios de advocacia, por exemplo, para fazer recuperação tributária de município. Isso entra no conceito de contrato de eficiência.
é polêmico, porque se discute até hoje muito sobre a forma de contratação, e o recente lei que permite que advogado seja contratado, todo serviço de notário especialista seja singular, ainda vai dar muito pano para manga aí nessa discussão, certinho? Voltando para a gente aproveitar o máximo possível, que o tempo é curto, ok? Vou falar ainda sobre contrato, mas eu acho que já foi tratado aí no primeiro dia um pouco, sobre a questão dos seguros, ok? O seguro step-in, que é uma expressão em inglês que é o seguro em substituição. Ele é um seguro que foi importado dos Estados Unidos, né, o conceito dele, e... só um segundo. Perdão. Importado dos Estados Unidos no seguinte cenário: você faz um seguro, vai contratar uma obra pública, você licita essa obra pública e a empresa é obrigada a apresentar uma garantia quando assina o contrato. E essa garantia é dada por uma instituição bancária, um banco, que se compromete, se a empresa quebrar, sumir, não conseguir executar a obra, o banco se compromete a terminar a obra. No Brasil, esse instrumento foi ali limitado, né? O seguro prevê até 30% do valor da obra, mas continua com a mesma ideia. Se a empresa sumir, o banco ou paga os 30% ou termina a obra sendo remunerada pelo serviço, ok? Marcelo, o slide eu acho que não vai ser disponibilizado pelo pessoal do IDP, mas, de novo, meu Instagram lá, o meu e-mail que tem no último slide, eu vou mostrar para vocês. Meu Instagram é Murilo Jacobi, me procura lá, se não, manda um e-mail que eu vou te mostrar no último slide, manda lá que eu te mando a apresentação, tá bom? Disponível para vocês uma boa. Então, o seguro step-in é um tema polêmico. Quem é contra fala que vai encarecer as obras públicas e que nossa estrutura securitária nacional não está preparada para esse tipo de seguro. Quem é a favor diz que melhor uma obra cara, mas terminada, do que uma obra barata pela metade. E que, se essa estrutura securitária não está pronta hoje, a lei vai ter um prazo de aplicação, ela vai ter um vacatio legis bem flexível para a nossa estrutura securitária se adaptar, avançar nesse cenário, né? Ainda tem a crítica, e isso é verdade, que esse tipo de seguro, como vai ser muito caro, 30% do valor da obra, vai restringir o mercado. E isso é verdade. Isso é verdade, vai restringir o mercado. E aí é a questão daquele conflito entre ampliação da competição e você ter obras públicas eficientes ou com resultado. Então, é sempre uma dualidade. Vamos ter que ver qual vai ser o resultado disso para a administração pública quando isso começar a valer, né? Wellington, o projeto de lei Wellington perguntou aqui no chat, como a seguradora comprovaria a capacidade técnica? Ela não comprovaria. Ou ela vai poder ter uma construtora, mas ela tem a permissão para subcontratar uma empresa para executar a obra. E essa subcontratada tem que obedecer todos os requisitos legais que foram estabelecidos para licitação, ok? Então, essa seria a estratégia que o projeto de lei caminhou, ok? Dentro desse cenário, certo? Fechando aqui, para eu não tomar o tempo, desculpe. Fechando aqui, para não tomar o tempo, que eu sei que os senhores estão ansiosos para ouvir a palestra do professor Roberto Liporace, fechar aqui a questão da proteção do contratado, mais alguns pontos que o projeto de lei trouxe, que são conta vinculada para pagamento, ou seja, se é uma obra de grande vulto, ou seja, uma obra acima de 100 milhões de reais, a administração pública tem que depositar numa conta o valor correspondente do cronograma para o exercício financeiro corrente. Então, a empresa que está construindo, ela sabe que não vai faltar dinheiro. Na hora que ela executa o serviço, o gestor público atesta, ele leva para o banco e já saca o valor da conta vinculada. Então, isso é bacana, que vai reduzir o risco, o custo da administração, o custo que se coloca numa licitação, porque a administração atrasa pagamento, às vezes não tem recurso e etc. Outro ponto relevante, nas hipóteses onde exista controvérsias parciais, ou seja, a administração pública está discutindo lá, o fornecedor entrega uma nota que fez 1.000 metros quadrados de piso e a administração pública está falando, esses 50 metros quadrados não estão bem feitos, a administração é obrigada a liberar a parte em controvérsia e vai depositar o valor relativo à parte controversa em conta vinculada. Veja que isso aqui não se relaciona com o item anterior. Isso é para qualquer obra, qualquer serviço.
Você fez o serviço, eu estou com dúvida em 10%, 20%, 30%, eu libero 70%, 80%, 90%, que é incontroverso, e crio uma conta vinculada para depositar lá para discutir a controvérsia. Para nós, advogados, isso é sensacional, porque significa que o nosso cliente vai receber sem ser por precatório, né? O dinheiro vai estar em conta corrente e a gente sabe que isso é um custo muito grande para as construtoras contratadas do país quando elas têm controvérsia sobre o pagamento. E, por fim, eu acho que... não, falta 2 pontinhos, desculpe, senhores. Por fim, finalizando aqui, a ordem cronológica de pagamento. Ele estabelece a ordem cronológica de pagamento por natureza de despesa, ok? E ela pode ser motivadamente alterada. Em caso de grande e urgente necessidade pública, sendo o responsável obrigado a comunicar o fato ao Ministério Público Tribunal de Contas. Porque o problema que acontece hoje... O problema que acontece hoje é o prefeito, o governador, o secretário, o gestor fala, ó, não vou pagar você, vou pagar fulano porque o serviço dele é mais importante. E você não tem nada que possa fazer a respeito. Vai ter que buscar o judiciário para mandar seguir a ordem cronológica e é uma briga delicada. Agora não. A regra está mais clara. Se é dentro da mesma fonte orçamentária, tem que seguir a regra. E se vai mudar a regra, vai notificar o Tribunal de Contas, que vai fazer o controle. Vai notificar o Ministério Público, que vai fazer o controle. Então, isso ajuda para que a gente tenha mais seriedade. Afinal de contas, um dos grandes pontos apontados pelas empresas investigadas na Lava Jato como causa de corrupção, a Andrade Gutierrez fez uma carta aberta à sociedade, falando sobre o seu compliance, logo depois que teve o escândalo, que ela estava se reorganizando para seguir ética, transparência, etc., um movimento muito nobre, mas ela fez uma carta aberta e falava lá, por que o Brasil tem tanta corrupção? E um dos pontos que ela pontuava é, o pessoal não respeita a ordem de pagamento. E aí, paga o amigo do prefeito, paga o amigo do gestor e deixa o cara que prestou serviço, que não é amigo, lá para o final da linha. Então, é muito bacana que você vai ter maior seriedade em relação a isso. Eu acho que o Brasil vai ganhar muito com esse ponto especificamente, ok? E aí, indo para o último ponto, que para nós também é muito interessante, sobre o prazo de pagamento. Que agora o prazo de pagamento ele passa de 30 para 45 dias, mas em compensação, se não pagar em 45 dias, a contar da emissão nota fiscal, haverá, conforme o caso, a atualização do débito pelo índice ou IPCA ou INCC, ou pelo índice que vem substituí-los, e vai ter juros de mora de 0,2% ao mês. Então, isso vai contribuir para a gente trazer mais seriedade para a administração pública, que vai ser obrigada a pagar no prazo correto, ok? Vai ser obrigada a seguir o prazo. E se não pagar o prazo correto, vai ter correção monetária, vai ter juros. A administração pública vai sentir no bolso também quando ela demorar para pagar. Então, isso é muito positivo na minha análise. Pessoal, era basicamente isso que eu ia falar hoje. Vou aqui só compartilhar os últimos slides sobre o Instituto Protege, que a gente tem um sistema de tirar dúvidas para servidores e gestores públicos. Então, para quem interessar, pode consultar a gente nesse link aí. E, opa, não tem o meu e-mail aqui, então vou mandar meu e-mail no site. Perdão, pessoal. Tanto minhas redes sociais, lá no Instagram é Murilo Jacobi, ok? E eu vou botar aqui no chat o meu e-mail para quem quiser pedir o slide que eu mando para vocês, tá certo? Muito obrigado a todos e eu tenho o privilégio de deixar os senhores com o professor Roberto Liporassi aí, que vai iluminá-los aí. Um abraço. Boa noite, pessoal. Doutor Murilo, obrigado por essa passagem de bastão aí nessa mesa de debate telepresencial, né, aqui no IDP. Quero agradecer a excelente palestra, foi super elucidativo em diversos temas. Acho que vai ser ótimo porque vai conciliar com muita coisa que eu vou trazer também. Eu acho que foi brilhante. Quero agradecer ao IDP pelo convite, sou ex-aluno da casa, tenho a honra de ter sido aluno do professor Marçal, então é uma honra para mim poder, né, estar nessa mesa no primeiro dia com a doutora Paola, professor Marçal, e hoje está fechando esse evento, né, ter essa missão aí de fechar esse mini curso logo depois do doutor Murilo. Encerrando esse momento um pouco o show da Xuxa, né, nessa parte de agradecimentos, fazer um agradecimento também
aos meus sócios, né, Micaela Minaria Brauna, Rafael Minaria Brauna, que também são ex-alunos do IDP, meu sócio e amigo Dr. Rafael Anunciação, que é advogado na área, professor, de grande talento. Uma das justificativas para eu estar aqui hoje, com certeza, foi tudo que ele também me ensinou. Eu acho que para a gente, eu vou fazer um pouco diferente, assim, talvez uma apresentação um pouco mais ousada. Eu vou introduzir a minha apresentação com praticamente a conclusão desse mini curso. Eu acho que, ainda que a gente tenha 4 subtemas, né, ao longo desses 2 dias. A doutora Paola com uma visão um pouco mais principiológica, né, o professor Marçal, né, a nossa verdadeira Bíblia, quem mexe com licitação, junto com a família Jacobias, que são as grandes referências hoje, seja você da administração pública, seja você advogado, né, você ter eles como base para uma série de temas e licitação de um modo geral e contratos administrativos. Eu acho que o que permeia, basicamente, toda essa nossa discussão eu entendo como um binômio: competição, né, e planejamento. Eu acho que, fruto até que o Dr. Murilo colocou muito bem, a gente tem algumas necessidades para ler esse projeto, né, mas principalmente para... A gente no Brasil gosta muito de falar, eu quero que essa lei pegue, né? Então a gente tem enormes desafios para que esse PL, para que essa lei que vai ser discutida no Senado ainda, ela pegue. É muito difícil, com certeza é muito difícil. Acho que até um pouco do que o Dr. Murilo colocou, a gente talvez não tenha muita inovação, né? Efetivamente, eu acho que a palavra que melhor representa esse projeto seja consolidação, né? Efetivamente. Desconfianças são normais, mas você tem um avanço ao longo desses 27/28 anos, uma construção que foi sendo feita com o passar do tempo. Eu vou destacar uma fala da doutora Paola no primeiro dia, que ela encara o projeto de lei como uma fuga da 8666. E eu vou conciliar isso com uma frase agora do Dr. Murilo, que é a questão da gente tentar quebrar um pouco desse aspecto cultural, né? E aí, perdoem a brincadeira, mas não dá para negar que talvez o grande avanço da 8666 no atual momento seja a gente trocar esse número, né? Para a gente começar a ter uma visão de que ela não pode ser demonizada, né? Hoje, a 8666, ela acaba sendo demonizada por todo mundo, né? O servidor público, que faz parte de uma comissão de licitação, esse exemplo do Dr. Murilo, acho que não tem outro igual, né? Uma representação da dificuldade que é para um município. O servidor, ele tem medo. A gente aqui no escritório já deu treinamento e capacitação para servidor público, que no final do curso o cara queria pedir exoneração praticamente, porque ele não queria cuidar de licitação, né? Então, o pregoeiro tem medo, né? Ele tem receio. O advogado, quando você fala que você é advogado especialista em licitação, seus colegas de faculdade abrem o olho e falam assim: cara, você é maluco de fazer isso, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está mexendo com 8666? E o particular, né? Vamos colocar assim como um player, né? Essa palavra está na moda, né? O particular acaba também tendo medo de se lançar, né, para a administração. Quando eu digo lançar, está muito aliado nesse binômio que eu acho que permeia toda essa nossa discussão e que é a grande conclusão desse mini curso, que é a competição e esse planejamento. Eu acho que competição e planejamento ela está envolvida em todos esses players que eu falei, seja o advogado na atuação dele, seja o auditor, seja o servidor público que vai ser pregoeiro, seja o particular que vai se lançar para efetivamente ter uma competição num processo licitatório. Então, essa consolidação que o Dr. Murilo comentou, sem muita inovação, não dá para negar. Eu acho que nesses 2 temas que a gente trouxe, né, talvez mais o diálogo competitivo, com certeza, do professor Marçal, seja efetivamente uma inovação grande, né? Mas eu acho que hoje, basicamente, nessas 2 conversas que a gente está tendo, eu acho que a gente tem mesmo uma consolidação. Talvez um resultado daquilo que deu certo. Eu acho que a gente tem que pensar assim, algumas coisas que deram certo, sim, ao longo desses 27/28 anos, e uma tentativa perene
de dar uma maior agilidade no processo licitatório. Teve duas frases também no dia primeiro que a doutora Paula falou muito bem, né? E até trazendo para esse binômio que eu comentei, quanto mais foco no planejamento, né, acaba que planejar é economizar. Planejar é economizar. Eu acho que mais complicado do que você pensar também no processo licitatório é você pensar nele como uma estrutura forte, né, uma base sólida para você ter um excelente contrato administrativo. Tudo está ligado. Esses binômios se ligam, essas questões elas estão totalmente ligadas no processo licitatório, porque você precisa de um contrato no final que cumpra a demanda que a administração tem. E essa demanda, né, nesse novo projeto, a gente tem muito dessa colaboração maior. Então, talvez toda essa consolidação ao longo do tempo, ela acabe nisso. Ela enseja o quê? Uma colaboração maior. Então, esse binômio que eu trouxe dessa questão da competição e de planejamento, nada mais é do que efetivamente uma conclusão desse PL. Essa tentativa que a administração tem hoje para suprir as suas necessidades, que com o tempo elas mudam, com certeza a necessidade em 93, quando essa lei, quando a 8666 ela foi publicada, é totalmente diferente da de hoje. Então, aquela velha roupagem da 8666, ela precisa estar mais compatível com o momento que a gente vive. Não dá para negar. Então, essa consolidação e essa participação maior do particular, ela tem que ser levada em consideração. Então, ainda que não inove, ainda que não seja uma coisa totalmente nova, né, de forma geral, eu acho que o grande ponto positivo dela é: vamos focar em planejar e vamos focar em ter uma competição de verdade. O planejamento, para que o servidor também seja efetivamente obrigado a entender melhor a demanda, a se capacitar também. A administração precisa capacitar os seus servidores, não dá para negar. A situação dos municípios é muito complicada, na administração federal também. E com esse planejamento bem feito, a gente tem certeza que é um objeto melhor definido, as condições melhores definidas. Essa questão que o doutor Murilo trouxe, de você ter uma previsão já totalmente expressa e detalhada da questão de penalidade, da questão da vigência contratual, dá uma segurança melhor para o particular, para ele se lançar. Né? A gente aqui no escritório, a gente tem uma série de situações que, quando o particular começa a querer engatinhar em licitação, ele tem medo. Ele tem medo, efetivamente ele tem medo. Como é que eu vou fazer? Como é que é isso? Por que é tão inseguro? Então, esse planejamento está totalmente aliado a essa maior competição e, principalmente, a que o interesse público, a demanda da administração, ela seja devidamente cumprida. Aquele objetivo inicial do processo ele seja alcançado. Então, o desafio é grande, ele é muito grande, de todas essas pessoas envolvidas. Né? Eu estava lendo há umas 2 semanas atrás, salvo engano, um artigo da professora Gabriela Pércio. Eu acho que quem mexe com licitação está mais acostumado, acompanha a professora Gabriela. Eu não me lembro exatamente qual era o artigo especificamente, mas tinha um dado nele que me chamou muita atenção e eu, sinceramente, eu desconhecia. Hoje, até ano passado, há 2 anos atrás, um estudo da OCDE, que praticamente 15% hoje do PIB, né, brasileiro, ele está envolvido em compras governamentais. Então, é um assunto complexo demais, mas que talvez a premissa básica para a gente ter esse planejamento e essa competição alcançados, a gente precisa tirar um pouco essa roupagem velha, esse estigma que tem a 8666. Vamos torná-la mais leve. Né? Eu acho que, por mais que seja uma brincadeira que eu fiz do número e tudo mais, mas não tem um número melhor para representar o que ela significa na cabeça de muitas pessoas. Então, é essa cultura que a gente precisa quebrar. Eu entendo a desconfiança, por exemplo, do professor Marçal, que no dia primeiro realmente expôs algumas desconfianças que ele tem. Eu acho que é natural, eu acho que é bem natural isso, é um desafio muito grande, mas a gente vê avanços. Eu acho que a gente tem que pensar nela para frente. Né? Vamos trabalhar, o Senado ainda vai também ter a oportunidade de se manifestar. Essa possibilidade que o doutor Murilo apontou de você ter possibilidade de regulamentação, e eu vou trazer isso um pouco quando eu falo do sistema de registro de preço, é muito importante também, para não ficar uma coisa tão engessada, como é a 8666 em vários aspectos. Né?
Então, talvez, eu acho que isso seja o mais importante, porque permeou toda essa nossa conversa desses 2 dias. Eu acho que é tornar ela mais colaborativa. Eu acho que isso é essencial. Trazendo um pouco mais para o meu tema especificamente, eu vou só compartilhar aqui, no primeiro momento. Deixa eu ver se está boa a apresentação aqui. Deixa eu reduzir igual o professor Murilo fez. Vamos fazer uma propaganda do escritório. Tomara que a OAB não esteja nos assistindo, mas não tem problema. Bom, superada essa primeira questão, eu acho que esse é o objetivo principal nessa introdução. Eu acho que vai permear aí o nosso dia. Só para fazer um breve histórico, né, do famoso sistema de registro de preço, SRP, né, para os mais íntimos, a ata, a carona. Eu vou tentar trazer um panorama bem mais amplo sobre isso. Eu acho que o sistema de registro de preço, até mesmo como o professor Murilo colocou muito bem, ele foi realmente consolidando ao longo do tempo, né? Ele foi sendo realmente trabalhado, né, muito ao longo desses últimos tempos. A gente teve, basicamente, o CRP, o que a gente tem uma forma, né, de você ter uma compra corriqueira de determinado bem ou serviço, que ainda que você tenha essas entregas parceladas, né, então você tem uma necessidade de compra mais ágil, né? Essa é a verdade. Deixa eu só parar isso aqui. Então você tem uma ideia inicial legislativa para você dar uma agilidade maior nessas compras, são questões básicas da administração. Então, o sistema de registro de preços foi pensado para isso, né? Você tem, num primeiro momento, um decreto que sequer estabelecia o quantitativo para as adesões, para as famosas adesões, as famosas caronas, para quem não está muito acostumado com a carona, né? O sistema de registro de preço, como o nome muito bem fala, ele deixa todos aqueles preços registrados. Você teve a disputa, os preços ali ficam registrados, né, com os fornecedores, né? E você tem aquela quantidade que vai sendo consumida ao longo da vigência dessa ata. Quando no início, né, lá atrás, você tinha ali talvez 100 itens de determinado objeto, esses itens eles surgiam o interesse de um outro órgão, né? Então, o Ministério da Defesa fez uma licitação por meio do SRP, produziu a sua ata, né? E aí um outro ministério viu que precisava daquilo também, né? E aí você vai lá e teve o famoso carona, que permeou as discussões de quem trabalha com licitação durante muito tempo. Porque num primeiro momento a construção legislativa foi: faça quantas adesões forem possíveis. Simplesmente você não tinha um limite para isso. Obviamente, o Tribunal de Contas, percebendo a situação, porque verdadeiramente você tinha uma... Eu vou aumentar o slide, Érica, pode deixar, tá? Quando você tinha esse número desenfreado de adesões, você realmente restringia demais a competição e você estava, evidentemente, acabando com o princípio da competição. Então, em 2012, você tem um acórdão paradigmático nesse assunto, que o TCU ele limita essas adesões. Isso, inclusive, enseja até mesmo a elaboração de um decreto em 2013, que já faz esse limite também. E, ao longo do tempo, você vai tendo novas construções. Figura do órgão participante, intenção de registro de preço e outras inovações que foram surgindo. Então, assim, esse foi um histórico básico da SRP que está previsto agora no nosso projeto ao longo dos artigos 81 a 85. Eu não vou trazer artigo por artigo, até para também não ficar uma coisa mais chata também, para a gente poder ficar conversando e até a gente ser mais ágil também e poder abrir para pergunta. A gente tem aqui, nesse primeiro momento que eu tentei destacar, a premissa básica que eu vejo nessas alterações, tá, desse novo projeto para o sistema de registro de preço, ao longo desses 5 artigos, que tem uma série de incisos, não vou trazer todos, acho que também não vale a pena ficar detalhando um a um, acho que é muito melhor a gente ter uma noção ampla disso. Eu acho que a premissa básica é muito vinculada àquele binômio que eu falei no início. Uma busca incessante por competição, tá?
Eu acho que há uma consolidação desses anos, né, desses últimos anos, em torno de chamar o particular para que ele realmente se coloque para vender para a administração e ele participe desse processo, né, que ele apresente propostas vantajosas. Aliás, isso é uma outra premissa, junto com essa nova roupagem, né, que eu preguei da 8666 e agora com esse novo projeto, e muito aliado a essa quebra de cultura que o Dr. Murilo colocou na primeira apresentação, a gente tem que começar a quebrar esse paradigma de que licitação é pelo menor preço. O pregão trouxe isso muito enraizado na gente. Gente, licitação não é só menor preço, tá? Licitação é quem compete com propostas vantajosas e que tem condição de vender. Vamos tirar um pouco da cabeça essa questão do preço só. Não adianta nada um processo licitatório que economiza 40%, 50% do valor estimado. Porque você pode ter uma proposta de menor preço que simplesmente é incapaz de executar um contrato administrativo. Aliado ao que eu falei no início, que o professor Marçal colocou muito bem no primeiro dia, processo licitatório bom é o processo licitatório que me dá a base para eu ter um contrato administrativo perfeito para ser executado, onde o particular tem a condição dele de competir, onde o particular tem a segurança para competir e para prestar esse serviço, para vender, tá? E onde o planejamento feito pela administração e a demanda que a administração tem, ela seja suprida. Esses players precisam conversar e precisam ter as condições para conversar. Não adianta nada a gente falar que a nova lei vai ser colaborativa e não dar essas condições. Esse é o grande, eu acho que é o grande destaque que a gente tem que fazer. Vamos colocar essas condições efetivamente para elas serem efetivadas, tá? Então, num primeiro momento que eu destaco desse projeto em relação ao sistema de registro de preço, você tem um cuidado muito grande com essa questão do planejamento. Então, quando a gente fala, a administração ela fica obrigada a mencionar no próprio edital o montante mínimo que vai ser adquirido, né? Também, da mesma forma, esse montante máximo que vai ser contratado. Lembrando sempre que não tem nenhuma inovação em relação àquela questão da obrigação em contratar, tá? A ata de registro de preço, essa natureza dela, essa particularidade dela de ser lançada, né, e tornada pública sem uma dotação orçamentária, mantido, não tem nenhuma novidade em relação a isso, sequer a questão de haver uma obrigação de contratar, mas existindo essa ata, tá, existindo esse registro desses preços dos fornecedores, a gente tem ali uma obrigação para que você tenha um quantitativo mínimo que vai ser adquirido e esse quantitativo máximo, tá? Avançando um pouco nesse artigo, a gente vem para talvez o artigo que traga o maior número de inovações, eu acredito. Deixa eu botar aqui na apresentação do slide para o pessoal poder dar uma olhada. A gente tem essa letra B que eu destaquei, a possibilidade de uso do sistema de registro de preço em escala nacional. Por que a gente está falando isso? A gente tem previsto nesse projeto a possibilidade de você ter nessa mesma ata, nesse mesmo preço registrado, diferenças entre eles. Então, você acaba possibilitando, com certeza, uma participação maior, mais interessados, né, porque eles vão ter a condição de, num projeto grande, né, algo de escala nacional, oferecer para aquele órgão preços diferentes. Então, se você vai ter uma entrega em local diferente, se você vai ter diferente forma de acondicionamento, se você vai ter um lote distinto, eu acho que você vai ter condições, né? Você já tem essa previsão agora de, nessa mesma ata, você ter preços distintos. Essa efetivamente é uma novidade. Eu acho que você traz o particular mais interessado, ele não fica preso numa coisa de fato registrada, né, registrada ali, preso naquela moldura que foi alcançada por meio do processo licitatório, aquela briga de lance, aquela loucura. O cara, quando vê no final, ele fala, nossa, eu vou ter uma entrega não sei aonde, que eu tenho um diferente custo de transporte que vai me impactar. Talvez eu não consiga executar. Quando a gente fala em não executar alguma ordem de serviço, uma nota de empenho, ata de registro de preço,
é ferro para o particular, é complicado. Então, assim, ao trazer essa novidade, a gente acaba possibilitando uma competição maior. Bem interessante, muito interessante. O último requisito previsto nesse artigo do projeto de lei, a gente tem até a questão de outros motivos justificados no processo. Todos esses incisos que eu comentei, seja a questão dos locais diferentes, seja a questão da diferente forma de você acondicionar esse objeto, ou então quando você, de fato, admitir uma cotação variável por conta do tamanho desse lote, gente, requisito básico, premissa básica, hoje prevista, inclusive, na própria Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Lei 13.655, todo ato administrativo tem que ser motivado. Tá? Já há também uma previsão, um requisito nesse projeto, que seja qualquer outro motivo que seja devidamente justificado, mas seja para qual for, todo ato, se essa possibilidade está prevista no edital, ela tem que vir devidamente justificada, porque isso vai fazer jus ao quê? A esse bom planejamento. Eu vou bater nessa tecla, vai ser quase que um mantra ao longo desses 30 minutos que a gente tem para conversar, mas efetivamente acho que é isso que a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que toda essa inovação maior está muito ligada a isso, a uma necessidade de planejar. Não dá para fazer uma licitação de qualquer jeito. Tá? Superado esse ponto, deixa eu só passar para o outro item. A gente tem dois aspectos bem interessantes também. Uma oferta de proposta em quantidade inferior ao máximo previsto, registrado, tá? Que vai ser registrado na ata, depois de estar no edital. O inciso 4º do artigo 81, você também tem uma previsão de alteração de preços. Nesse item específico, eu vou trazer um pouquinho, aprofundar um pouquinho o debate, trazer uma questão interessante, porque talvez assim a gente tenha uma regulamentação necessária nesse inciso, mas eu vou chegar lá. Essa questão da possibilidade, né, do licitante oferecer ou não uma proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, com certeza isso também vai estar previsto nesse planejamento, né, que eu tanto falei. A gente vai ter também, mais uma vez, uma possibilidade de ter mais competição nesse processo. A gente tem a possibilidade de você ter, ainda que você tenha ali uma necessidade de 150, né, daquele item específico, você vai ter a possibilidade de um particular se lançar nessa licitação, né, de fato se apresentar, mas oferecendo menos, né, uma quantidade inferior. Não necessariamente ele vai se oferecer para vender os 150. Ele sabe da competência dele, ele sabe da capacidade dele e ele sabe que ele não vai conseguir ter uma proposta vantajosa, ou seja, capaz de executar, se ele for colocar os 150. Ele só consegue 100. Bem, ele só consegue 100. Então ele vai fazer essa venda, ele vai montar essa proposta para 100. Tá? Essa também acho que é uma grande novidade do projeto, que eu acho que incentiva efetivamente essa competição e dá mais segurança para o particular para ele poder se lançar. Essa questão do inciso 6º do caput, que a gente tem de alteração de preço registrado, é interessante a gente fazer uma pausa, não precisa aprofundar tanto assim, para a gente também não fugir, mas dando uma estudada e a gente vendo essa questão do projeto, há essa previsão, de fato, no decreto que regulamenta o sistema de registro de preço. Você tem realmente uma previsão de que esses preços eles possam sofrer as alterações. A questão há uma necessária regulamentação disso, né, de que forma esses preços eles vão ser alterados, mas eu trouxe, até coloquei no slide, eu vou voltar aqui só para o pessoal também poder, e eu vou colocar depois o slide à disposição, tá, gente? No final tem o meu e-mail também, quem quiser eu vou colocar, que é o parecer da AGU 3/2019, tá? O que a gente tem nesse parecer e que vai demandar, eu acho que estou prevendo assim, alguns debates em relação a isso que está previsto no projeto. Esse parecer simplesmente ele conclui da seguinte maneira, eu vou ler bem rápido. Considerando que o preço registrado em ata possui natureza jurídica de declaração receptícia de vontade, sendo o ato anterior à formalização do ajuste, são inaplicáveis à ata de registro de preço, os institutos a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da contratação.
O que a gente tem aqui? Traduzindo, a gente tem uma previsão no projeto que traz o que está no decreto, de que há uma possibilidade de alteração desses preços, tá? Mas a gente tem desde 2019 um parecer da AGU que não pensa dessa forma, tá? Eles entendem efetivamente, e aí a gente traz uma distinção da figura jurídica da ata de registro de preço e do contrato. O contrato, ele é filho dessa ata. Essa ata, ela origina o contrato e a partir daí ele ganha vida própria. É igual o filho que saiu da casa dos pais. A ata está ali, deu origem a essa criança ganha vida própria. Então, por conta dessa natureza, dessa natureza distinta, a AGU entende que na ata não se fala em alteração de preço. Tá? Não se fala nisso. No contrato, como ele tem a vida própria, como ele tem as previsões que estão na 8666 e que são repetidas no projeto de lei, você vai ter toda uma necessidade de manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, ok. Mas na ata, isso não acontece. Então, coloco isso para debate, acho que efetivamente isso vai acontecer, vai ser necessária uma regulamentação, uma discussão, talvez o Senado se manifeste sobre isso, a gente não sabe, mas eu acho importante destacar para a gente poder avançar. Vamos aqui para o próximo slide. A gente tem dois exemplos que eu acho que acabam materializando esse meu binômio, quase meu mantra aí ao longo dessa minha apresentação, que é a possibilidade do edital prever o registro de mais um fornecedor, tá? E o órgão não poder ter duas atas com o mesmo objeto. Eu acho que a gente tem claramente, na letra E que eu destaquei, uma representação de uma competição maior, né? Uma condição de oferecer para a administração uma proposta de fato mais vantajosa, e na letra F, uma busca para que você tenha de fato um planejamento por parte da administração. Né? Quando a gente fala em mais de um fornecedor, né, o projeto de lei não fala nem em limite de fornecedores. Tá? Então, assim, desde que isso esteja expresso no edital e todos os licitantes aceitando cotar esse preço, né, igual com a proposta vencedora, e obviamente vai ser assegurada essa ordem, tá? A gente vai ter uma possibilidade de você ter mais gente, né, com o preço registrado, com aquele preço vencedor, se colocando à disposição da administração. Para a administração, eu entendo isso como perfeito. Você tem, talvez, um risco muito menor de você ter, por exemplo, um desabastecimento. Vai ser muito mais complicado você não ter ninguém que, de fato, se ofereça para prestar aquele serviço, para suprir aquela demanda. Né? E, ao mesmo tempo, particular também, as empresas que ficaram naquela disputa, que às vezes perderam ali na hora de dar o lance, viu que aquele lance é possível, dá para fazer, ele vai e registra o preço dele da mesma forma, para que você tenha mais essas opções. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Uziara, professor, é possível formalizar um contrato em quantidade inferior ao registrado em ata? Sim. Como eu falei, contrato é o filho da ata. Né? Então, a ata você vai ter aquela previsão ali que ao longo daquele período o órgão pensou que ele vai gastar, né? A questão de uma demanda mais corriqueira, só que talvez por um período de tempo ele viu que ele precisa só de 30% ou 40% daquela quantidade. Então, ele vai formalizar o contrato, esse contrato vai ganhar a vida própria dele, vai seguir a vida, né? E a ata ficou ali naquela quantidade já suprimida. Tá? Voltando para essa questão de você ter um maior número de fornecedores, eu acho que também acaba sendo, eu tenho uma leitura que esse inciso ele também foi pensado até para a gente poder acabar com aquelas coisas de empresa aventureira e os coelhos, né, que se lançam nas licitações de qualquer jeito, com preço lá embaixo. Né? Então, acho que acaba você possibilitando um maior número de empresas que sejam efetivamente capazes de executar aquele contrato naquele preço. Eu acho que acaba conciliando um pouco isso. Né? Tanto a necessidade da administração de não se ver desabastecido e o particular também conseguindo ter uma condição de prestar esse serviço. O inciso 7º desse artigo 81,
ele faz essa proibição expressa, né? O órgão ele não vai poder participar de mais uma ata com o mesmo objeto. Eu entendo isso quase que como uma obviedade, mas realmente eu já vi isso acontecer. Tá? Eu acho que a intenção legislativa está muito clara, e aí trazendo o que o doutor Murilo colocou na apresentação, eu acho que se consolidou, eu acho que foi efetivamente uma construção para buscar e cobrar da administração, de fato, um melhor planejamento. Não pode um órgão simplesmente ter duas atas vigentes sobre o mesmo objeto. Não dá para se ter isso. Eu acho que a fiscalização é mais eficiente, é mais adequada, e você tem uma padronização. Né? Você vai ter a certeza de que aquele objeto, aquele fornecedor e aqueles preços estão ali registrados. Então, não faz efetivamente, não faz sentido nenhum você ter realmente um mesmo órgão com mais de uma ata na mão, né? Diríamos assim. Deixa a gente avançar, para a gente também já poder, que eu já estou quase passando do tempo. A gente tem, estou caminhando para o final, gente, prometo. Uma possibilidade, uma previsão expressa, tá, das hipóteses de cancelamento e os critérios de julgamento. Aqui é bem simples, eu acho que aqui também não houve nenhum tipo de inovação grande, eu acho que isso já vem sendo muito bem construído na nossa vida prática. Eu acho que a previsão de cancelamento e toda a consequência do cancelamento de uma ata, eu acho que é uma necessidade, lógico, mas também dá uma segurança maior para o particular. Ele vai para o jogo, ele vai para a competição, sabendo o que espera ele na execução do contrato. Né? E aí também é aquela coisa, a gente fica cobrando muito a capacitação da administração e um bom planejamento, mas o particular também, o mínimo que ele tem que fazer é se planejar para participar. Então, planejar e competir é para todo mundo, é para todos os players. Não dá para cobrar só uma capacitação da administração. O particular ele precisa também buscar se interar sobre aquilo que ele vai vender e de que forma ele vai vender e o que vai acontecer se ele não vender e se ele não entregar. Ele precisa ter essa certeza também e saber o que ele está, onde efetivamente ele está se lançando. Então, eu acho que a ideia legislativa efetivamente aqui foi de dar essa segurança maior e poder dar, desde o início, né, quais vão ser as regras desse jogo. Tá? A questão do critério de julgamento sem maiores também novidades, a gente tem a questão do menor preço e o maior desconto. Lembrando, sempre vantajosidade, nunca tão somente critério de julgamento, gente. Eu acho que tem que estar todo mundo com o menor preço, mas capaz de executar, ou seja, com as condições de habilitação, com um produto adequado, né, com um serviço totalmente com a qualificação técnica necessária para prestar aquele serviço. Então, os critérios não são muito novos, não tem nenhuma inovação nisso, mas efetivamente a disputa vai ser isso, ou menor preço ou o maior desconto. Caminhando para o fim, deixa eu só ver. A gente tem... Deixa eu botar aqui a apresentação para ficar maior. A minha letra I aqui, eu faço um destaque do parágrafo 5º desse artigo 81. O artigo 81, sem sombra de dúvida, é o que traz, enseja um debate maior, né, e traz um pouco mais de discussão sobre essa questão do sistema de registro de preço. Você tem uma possibilidade expressa, né, para o uso do SRP para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia. Tá? Nesse ponto, é engraçado que, e aí até trazendo também a apresentação do Dr. Murilo, quando a gente fala da padronização e do conceito de serviço comum, né, a gente teve ao longo do tempo, ao longo dessa consolidação aí dos últimos 27/28 anos da lei de licitações, o TCU ele já foi contrário a essa questão da obra de engenharia, você fazer por sistema de registro de preço, mas ao mesmo tempo ele permitia o serviço de engenharia como objeto do pregão. Né? Ele conseguia padronizar como objeto comum. Né? Então, assim, acaba que o projeto ele esclarece isso, ele realmente possibilita, né, o uso da ata, né, do sistema de registro de preço, para você ter uma ata com os preços registrados para esse tipo de serviço, de obras em engenharia. Tá? Só que aqui a gente tem que ter um destaque
e aí trazendo essa discussão e esse cuidado que o TCU teve ao longo do tempo para construir essa jurisprudência, e aí até trazendo o que o doutor Murilo colocou, é muito difícil, é muito amplo o conceito jurídico de serviço comum. Eu acho que hoje a gente vivencia mais na prática, né? Eu sei quando um cliente meu chega com uma dúvida, falando, nossa, mas isso aqui está com cara de técnica e preço, ou então, pô, isso aqui é técnica e preço? Não, isso aqui está na cara que é pregão. Por que é técnica e preço? Não tem nada de natureza intelectual aqui, né? Isso aqui pode muito bem ter sido demandado e ser feito um processo licitatório por meio de pregão. Então, como não houve inovação nessa dissecação desse conceito, efetivamente isso ainda continua em aberto. Mas, pelo menos, para possibilitar e permitir o uso da SRP para obras e serviços de engenharia, agora o projeto está fazendo essa previsão. Tá? Eu acho que, na prática, se a gente for trazer exemplo, eu acho que, efetivamente, os serviços de engenharia que a gente está tratando aqui, nesse caso, e fazendo essa subsunção aí ao requisito legal, são aquelas obras rotineiras, né? São aquelas coisas rápidas, ágeis, né? Que a gente precisa suprir uma necessidade simples. Eu não estou falando da construção da terceira ponte de Brasília, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou falando nada que ia pensar, talvez, efetivamente numa concorrência gigantesca. Estou falando de serviços pequenos, né? Iguais àqueles que a gente tem em casa. Eu acho que esse período agora da pandemia, muita gente fez algumas obras em casa, porque viu que ficar em casa precisava de alguns ajustes. Lá em casa, mesmo na minha família, minha mãe passou os últimos 2 meses fazendo mudança na casa. Então, é basicamente isso, né? Coisas simples que podem ser muito bem supridas por meio de processos ágeis, fáceis. Para que fazer uma concorrência pesada ou então perder tempo com uma coisa que pode ser rotineira, bem comum. Tá? Essa questão, deixa eu só ver, acho que eu estou no último slide, para a gente poder fechar e as meninas não me matarem aqui com o horário. Nós temos, vou passar bem rápido também para não perder muito tempo, a gente tem a previsão no próprio projeto de lei para que a exceção seja a licitação com menor preço por lote, tá? Uma regra, né? A regra seria fazer sempre por item, mas é óbvio que existem justificativas técnicas, econômicas, que vão ensejar que essa licitação seja por lote. O exemplo mais básico, a gente está bem acostumado, é a questão da merenda. Não faz sentido você ter alguém fornecendo feijão, alguém fornecendo arroz, alguém fornecendo a farofa. Você efetivamente vai fazer essa licitação por menor preço por lote, né? Mas, obviamente, isso tem que estar muito bem justificado, né? Do porquê disso, né? Para que você tenha efetivamente esse método, tá? Obviamente, sempre com essa justificativa, como eu falei. E até muito, que foi uma construção pesada, né, ao longo dos últimos anos, e esse tema vem sendo debatido rotineiramente no Tribunal de Contas. Quem recebe informativo do TCU, quase a cada 15 ou pelo menos uma vez por mês, vai receber uma decisão que fala que, ainda que você faça um sistema de registro de preço, você faça por menor preço por lote, os itens precisam ter um critério de aceitabilidade máximo daquele preço. Não dá para você fugir daquela estimativa que foi planejada pela administração. Tá? Só para a gente seguir, poder fechar, a gente tem uma previsão no parágrafo 6º desse mesmo artigo 81, que é bem interessante e que ela acabou que ela foi repetida numa MP agora, no meio desse caos da pandemia. A gente tem no parágrafo 6º do artigo 81, o sistema de registro de preço servirá também como um parâmetro à orçamentação em contratações diretas, porque poderá ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para aquisição de bens. Então, houve uma MP que, inclusive, perdeu a validade. Hoje, na doutrina, há uma discussão nos últimos dias em relação se, mesmo com essa MP perdendo a validade, você teria a possibilidade do SRP para uso nesses casos de dispensa. Mas, agora, no meio da pandemia, a gente teve uma construção legislativa para tentar contornar o caos, né, em que os bens necessários para enfrentar a pandemia, né, poderiam estar numa ata. Então, você teria o uso do sistema de registro de preço para contratações diretas.
tá? Houve isso agora na pandemia, essa MP perdeu a validade e há essa previsão agora também nesse novo projeto que vai ser discutido pelo Senado Federal. Por fim, só para a gente fechar, já são quase 9 horas, há uma possibilidade no artigo 83, tá, desse projeto, dessa ata ter uma prorrogação na sua vigência. Isso é uma inovação também nos últimos anos. A gente sempre teve muito claro isso na jurisprudência. O TCU sempre permitiu prorrogações dentro de um lapso temporal de 12 meses. Tá? Você até poderia prorrogar essa vigência, mas dentro do período de 12 meses. A questão agora é que o projeto no artigo 83 ele prevê essa vigência de 1 ano, podendo prorrogar por mais 1 ano. Eu acredito que tem alguns debates em torno disso. O TCU, quando falava dessa possibilidade de prorrogação, ele sempre destacava muito: nunca renova a quantidade, né? Muito justificado isso, para que a gente não tenha nenhum tipo de princípio, né, principalmente da competição, ferido, mas eu acho que é bem condizente com essa construção jurisprudencial dos últimos anos. Então, basicamente, eu acho que a ideia central era essa. Deixa eu só mostrar aqui o meu e-mail para quem quiser. Eu vou colocar no chat também a ideia central dessa apresentação. Eu acho que o intuito maior desse mini curso, eu acho que foi a grande preocupação de todos os debatedores, era efetivamente mostrar qual o caminho que a gente vai seguir. Eu quis destacar muito essa questão da necessidade de que todo mundo colabore de fato. Eu acho que não dá para ficar cobrando só de administração, então ficar cobrando só do particular, mas eu acho que todos os... Foi muito rápido, desculpa, Marianizo, vou botar aqui no chat agora. É porque já são 8h58, então daqui a pouco as meninas vão pressionar a gente, por isso que eu fui rápido demais, desculpa. Eu estou botando aqui o meu e-mail no chat, e aí quem quiser, fica à vontade para falar comigo. Então, eu acho que a ideia central é essa. Doutor Murilo, o maior prazer de poder fazer parte desse debate, né, com você, e da gente poder discutir um pouco dessa quebra, dessa cultura do 8666. Eu fiz essa brincadeira, mas é uma brincadeira que eu faço sempre que eu vou dar treinamento para os meus clientes, que eu vou dar capacitação para alguns e defesa para alguns gestores. A gente tem que tentar diminuir um pouco essa demonização do 8666. Eu acho que é um desafio. Eu entendo um pouco da agonia do professor Marçal, que ficou preocupado em: nossa, mas vai ser difícil planejar, vai ser difícil cobrar essa administração. Eu acho que vai ser difícil, é complicado. A gente está tratando de uma lei que é da nossa rotina, que está aí vivenciada rotineiramente pela administração, mas que precisa dessa colaboração maior. Então, a ideia era essa. Mais uma vez, quero agradecer demais ao IDP. Bom demais voltar a essa casa. Eu acho que esse tipo de debate tem que acontecer mais vezes em todas as áreas da administração pública. E a gente fica aqui aberto. Doutor Murilo, fica à vontade também. Meninas, se vocês quiserem fazer as vezes em relação à questão das perguntas, fiquem à vontade. A gente tem algumas perguntas aqui no QA, e aí vamos responder elas primeiro, porque está mais na ordem aqui, está mais fácil, né? Mais visível. E aí eu vou organizando aqui as do chat, tá bom? Beleza. Se vocês, porventura, já tiver respondido alguma, aí vocês me falam, que eu fui até marcando aqui algumas que vocês já responderam, mas se eu tiver passado batido de alguma, aí vocês me sinalizam. O Alan perguntou: qual a opinião a respeito da exigência prevista no artigo 25, parágrafo 4º do PL 1292, de que as empresas contratadas comprovem a implementação de programas de integridade nas contratações de grande vulto? Muito bem, quer começar, Roberto? Eu começo aqui. Doutor, eu vou passar a bola para Vossa Excelência. Beleza. Seguinte, vamos lá. Tentando. A gente tem quantas horas, Aline? 3, 4 horas para as muitas perguntas? Acho que uns 15 minutinhos, que aí a gente atrasa um pouquinho, mas acho que todo mundo quer as respostas, então ninguém vai se importar se a gente atrasar uns 15 minutinhos, tá bom. Então, falando bem rapidinho, eu acho que compliance é um grande avanço. No mundo inteiro, é uma das principais ferramentas que combatem a corrupção, porque bate no que o professor Roberto falou, mudança de cultura.
ok? O compliance bem feito é uma mudança de cultura. E aí vem o detalhe do que eu penso. Um compliance bem feito precisa ser bem fiscalizado. Então, não basta uma lei exigir que você tenha que ter o compliance se a pessoa que vai fiscalizar isso sequer sabe o que é compliance. Meu maior problema, minha maior crítica é que no projeto de lei não está definido como vai ser feita essa fiscalização. Diz que vai ser feita pelo gestor do contrato. E o gestor do contrato muitas vezes sequer sabe quais são os conceitos de compliance, o que é um compliance bem feito. Então, eu acho, eu usei compliance, mas a ideia do programa de integridade, peço desculpas aí. Mas o programa de integridade bem feito, ele tem parâmetros, ele tem regras, ele tem critérios para medir. Então, se isso não for bem mensurado, vai contribuir, porque o Roberto não usou a expressão, eu vou roubar dele aí, a lei que não pega. Todo mundo vai ter compliance, mas ninguém segue. Ninguém segue o programa de integridade, ele não traz resultado nenhum e vira vira aquele critério que é aquela expressão esdrúxula, né, para gringo ver, né, que não traz resultado prático. Então, essa é a minha opinião. Acho que vai precisar ser regulamentado para ser eficiente. Do contrário, vai ser absolutamente ineficiente. Doutor Murilo, acho que até trazendo para um caso concreto, a gente tem até mesmo a questão do GDF, né? O GDF foi, eu acho que, uma iniciativa brilhante, eu acho que a ideia do compliance, com certeza, ela é necessária, eu acho que a gente está vivendo essa necessidade desde da Lava Jato, houve essa movimentação legislativa para isso. O GDF fez a sua previsão legislativa, mas hoje há uma dificuldade mesmo em saber o que precisa ser feito de fato e como vai ser fiscalizado. Então, hoje a gente tem muita empresa batendo um pouco de cabeça. Você dá um norte melhor, a gente, não vou negar, a gente tem feito aqui no escritório esse tipo de trabalho. E é um desafio mesmo, porque você está jogando ainda num céu muito aberto. Você tem uma gama de possibilidades que você não sabe muito bem como é que isso vai ser de fato fiscalizado. E aí, foi o que o doutor Murilo falou, você acaba tendo a construção de manuais copia e cola, né, que você não tem nenhuma comprovação da efetividade daquilo ali dentro da empresa. Às vezes, a empresa que o funcionário sequer sabe que ele tem um manual, né, que ele tem uma regra de conduta, porque quando você fala em compliance, obrigatoriamente todo mundo pensa código de ética. Né? Então, assim, calma, não é só isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio, mas a previsão legislativa, perfeita, eu acho que há essa necessidade. Eu acho que há essa demanda mesmo e muito aliada a esse momento atual e também dessa maior colaboração. Não dá para negar, acho que a administração precisa se cercar disso e o particular também. Tá. A próxima aqui é da Catiúcia. Ela falou, professor, como fica a questão da estimativa prévia nessa nova roupagem do SRP? É uma fase que demanda muito tempo, consulta vários fornecedores. No meu caso, trabalho no Sistema S e lá, além disso, exige fonte mista de cotação, fornecedor direto e banco de preços, site, etc. Além de aplicação de um critério objetivo que exclui os valores excessivamente elevados e os presumidamente inexequíveis, mínimo de 3 propostas e etc. Há alguma inovação? Eu diria que onde ela trabalha está fazendo exatamente o que a Eni está trazendo. Então, assim, Catiúcia, eu vou responder para a senhora. Assim, eu acho que dá trabalho? Dá trabalho, não dá para negar. Mas exatamente tudo isso que foi descrito na pergunta é o modelo que a gente tem. O Dr. Murilo colocou muito bem no exemplo que ele deu do treinamento lá no norte do país. Você imagina a dificuldade que a gente tem para estimativa de preço em algumas situações, em alguns lugares que não tem muito acesso à informação. Então, a própria IN da Administração Pública Federal, mas que não dá para negar que também serve de balizador para os estados, eles abrem esse leque, essa possibilidade maior de você pesquisar, né? De você ter essa estimativa melhor, porque você precisa desse melhor planejamento. Então, assim, não vejo uma inovação, porque essa IN ela vem sendo construída ao longo do tempo, dos últimos anos. Agora a gente tem uma nova IN sobre esse tema que traz exatamente isso que foi descrito na pergunta da Catiúcia. Então, esse cuidado ele é requerido sim, porque ele está muito atrelado ao que eu comentei bastante na minha apresentação, que é efetivamente esse planejamento. Doutor, mas realmente planejamento requer tempo e a gente não tem muito acesso.
infelizmente. É um desafio muito grande, não dá para negar. Mas eu acho que você ter um balizador de outros contratos passados, você ter um balizador de contraste do mesmo objeto em outros lugares, sabendo que você talvez ali tenha uma variável, eu acho que é o caminho que tem que seguir. Tá. A Cristiane perguntou: considerando que a nota de empenho pode substituir eventualmente o instrumento do contrato, no caso de uma ata de registro de preços, após o empenho, o preço poderá ser realinhado? Aí complica. Se o doutor Murilo quiser comentar, fica à vontade. Pode ir, Roberto, depois eu faço contribuição no final, se sobrar alguma coisa para falar. Por que não? Porque assim, a gente tem essa orientação no caso ali, empenhou ali, assim, e aí é um dos grandes problemas do particular, né? Hoje, quando ele está numa ata de exigir de preço. Empenhou, não adianta. O que tem hoje no decreto, tá? E que eu acredito que esteja sendo seguido no projeto, aí a gente vai ver como é que vai vir essa regulamentação do que está previsto no PL, mas o que a gente pode responder há uma previsão muito expressa, e isso é bem consolidado, abriu o processo, né, de fornecimento, teve a demanda, empenhou, não mexe naquele preço. Se não conseguir entregar, aí, meu amigo, é o que eu costumo falar para o meu cliente, vai ficar difícil, porque essa revisão de preço, como eu destaquei no parecer da AGU, ela não está sendo acatada, e efetivamente, se você não entregar aquilo que foi empenhado, as penalidades são bem fortes. E aí as consequências a gente já conhece aí do mercado. Só faria ressalva que o decreto permite lá, antes da demanda, se você disser o preço mudou, não tenho mais condições, você pelo menos afasta o risco de responsabilidade. Mas efetivamente, a alteração do preço na ata é um tema complicado, a AGU é contra, tem algumas doutrinas a respeito, a favor, mas eu confesso que apesar de ter até, inclusive, meu pai tem escrito livro a respeito, eu acho que a gente é um tema arriscado para o gestor público. O Thaleson mandou parabéns. A Laís perguntou aqui a respeito da lista de presença. Essa eu vou responder. Laís, a gente verifica a presença de acordo com o e-mail e com o nome que vocês logam, tá bom? Então, não precisa assinar nada, a gente vê de acordo com o login de vocês. O Wellington Lima perguntou: a nova lei traz algum olhar para o assunto execuibilidade de propostas, principalmente se tratando da modalidade pregão? Wellington, desculpa, Roberto, quer falar? Não, porque eu conheço o Wellington. O Wellington é um grande amigo aí que eu conheci ao longo da minha vida profissional, um dos caras que mexe com licitação que me ajudaram bastante também no início da minha carreira, trabalhou um cliente nosso. E até para contextualizar, doutor Murilo, a pergunta dele aí, você pode responder melhor, mas ele está num setor que é muito competitivo, né? Então, um setor onde você tem uma disputa de preço absurda. Você efetivamente tem coelhos e aventureiros e propostas totalmente inexequíveis. E você vê hoje, do lado da administração, aquilo que eu comentei na apresentação. O pessoal só está olhando efetivamente para o quê? Para o desconto. Né? Aquela estimativa que ele fez no planejamento, aquele preço, né, que ele colocou ali como limite, ele olha para o desconto que foi dado. E na hora de executar, é uma dor de cabeça sem tamanho. A doutor pode responder essa. Que isso, Roberto. Só aproveitando enquanto eu respondo aqui, tem um pessoal pedindo o seu e-mail, Roberto, no chat lá de novo. Eu acho que beleza. Então, execuibilidade. Wellington, não tem, e é um tema complicado. Na IN 73 de 2020, que é a que alterou as regras de pesquisa de preço, ela também questionaram isso. Poxa, não trouxe novas regras de execuibilidade. Mas a situação que o Roberto falou, que a empresa que você pertence, mostra justamente a dificuldade disso. Como é que você cria na lei um critério de execuibilidade que atende desde um mercado super competitivo como o seu, a um mercado pouco competitivo? A um mercado onde existe uma diferença muito grande de qualidade entre os produtos. Isso tudo é uma temática que acaba entrando num cenário que, na minha opinião, a lei não tinha como resolver. Porque eu não consigo imaginar um critério criado pela lei que resolva de forma geral. A 866 tentou, né?
colocou lá prova de engenharia, 70% do menor preço, ou 70% das médias, dos menores, preço abaixo do preço estimado, e ainda assim o TCU fala, a execuibilidade é presumida, você tem que criar preço contraditório. Justamente porque já tive a oportunidade de ser pregoeiro, fui pregoeiro no TRT da 10ª região, e cansei de ver situações onde o preço estimado mergulhava, chegava lá embaixo, e o cara fornecia e entregava. Não porque ele tinha baixado o preço demais, era um coelho ou estava inexequível, mas porque a pesquisa de preço foi mal feita. Então, essa é uma dualidade que eu realmente, hoje, na nossa atual metodologia, eu acho muito difícil de superar. Quem sabe, daqui 5, 10 anos, com as notas fiscais eletrônicas, isso se entrando no banco de dados do governo, o governo conseguindo pegar isso de maneira eficiente, a gente consiga fazer uma pesquisa de preço eficiente e botar critérios que sirvam de modo geral. Mas hoje eu não consigo ver uma regra que a lei poderia trazer atendendo a todos. Roberto. Eu assino embaixo, é uma das maiores dificuldades hoje para quem advoga na área, para quem está na área, seja consultiva, quanto um processo licitatório contencioso mesmo, uma disputa de pregão eletrônico, fazendo recurso, fazendo representação ao Tribunal de Contas. É um dos maiores desafios que a gente tem. A gente até pede muito ao cliente, né? Cara, traz os elementos e o cara prova por A mais B, assim. Você pega as planilhas e você fala, nossa, é lógico que ele não vai conseguir executar. E às vezes o cliente ali, no caso a administração pública, já tem um histórico, já conhece, o cliente sabe que ele conseguiu executar naquele preço. E aí, você vai falar o quê? Ao mesmo tempo, você tem decisões do Tribunal de Contas que sustentam isso, né? Você tem efetivamente ali algumas decisões e entendimentos que dizem claramente, olha, se o particular quer jogar uma taxa de lucro zero, perto de zero, isso é liberdade econômica, eu não posso interferir nisso. Então, assim, te respondendo, Wellington, realmente eu não consigo ver também, legalmente falando, no projeto isso não tem, eu acho que no projeto está muito até o que tem na 8666, não foge praticamente nada, mas fazer essa previsão de fato legal para que sirva de um balizador, sinceramente, eu não tenho muita esperança em relação a isso não. Vai ser na prática, vai ser caso a caso, vai ser dependendo de uma comissão de licitação que de fato fez um bom planejamento e aí ela tem elementos para inabilitar essa proposta e esse concorrente. Tá? A Marta Sampaio perguntou, prezado Roberto, o que você destaca como mudança expressiva no sistema de registro de preços no novo PL? Eu acho que dessa parte que eu comentei aqui na apresentação, acho que eu destacaria a questão da vigência, né? Você ter essa possibilidade de mais um ano. Eu acho que também essa possibilidade de você ter essa inovação dos preços variáveis, né? Sou até meio paradoxal você ter uma ata de registro de preço, mas acaba que você vai ter preços variáveis. Mas não é nada paradoxal, é efetivamente uma ideia excelente. Eu achei uma inovação perfeita, assim. Eu acho que você possibilita, de fato, uma competição maior, você deixa o particular um pouco mais seguro, né, um pouco mais tranquilo para colocar o preço dele num lote, às vezes, muito grande, num projeto, né, num contrato que vai ser feito em escala nacional, e você fica com essa possibilidade de cotação variável. Então, acho que eu destacaria essa questão da própria vigência e essa possibilidade dos preços diferentes, mas ali registrados. Tá? A Osiara, é possível formalizar contrato em quantidade inferior ao registrado em ata? Acho que o professor Roberto já respondeu na apresentação dele. Já, né? Já. Tem a ver. última doseada que ela mandou agora ali. Na fase estimativa de preço, os órgãos podem definir critérios de exclusão de preço, por exemplo, estipular um percentual em relação à média dos preços obtidos e incluir preços superiores e inferiores desse percentual. Aí, Roberto, toma liberdade de responder, se quiser, por favor, também faça a intervenção. Fica à vontade. É o ideal que se faz. Qual é a questão? E, de novo, acho difícil fazer um parâmetro prévio dizendo, 15%, 20% e a gente tira. Mas o que a IN 73 traz muito forte,
a Decisão Normativa 73/2020 do Ministério da Economia, do dever, na pesquisa de preço, de fazer uma análise crítica. Ver que preços estão muito fora, tentar identificar por que o preço está muito fora, porque é outro produto, porque a marca é ruim, porque a marca é barata, ou o funcionário está mentindo, botando o preço lá em cima. Então, para fazer essa análise, ok? Acho difícil fazer previamente um parâmetro, 15% acima ou abaixo eu tiro. Acho isso meio arriscado, porque tem nichos de mercado que você consegue 8, 10, 12 propostas muito fácil. Tem nicho de mercado para conseguir 3 é desesperador. Então, eu acho que é o desafio aí do gestor nessa seara. Bom, já são 9h17, já passamos um pouquinho aqui. Eu vi que ainda tem algumas perguntas aqui, mas é porque realmente a gente já passou além do horário. Eu vou passar agora para a Maria, para ela fazer o fechamento. Obrigada, professor Murilo, obrigada, professor Roberto. Os feedbacks aqui no chat estão, assim, mais que excelentes, né? Ficou todo mundo muito satisfeito. Obrigada, vou passar para a Maria. Olá, gente. Eu quero agradecer novamente o professor Roberto e o professor Murilo. Foi incrível, novamente. A gente está encerrando esse mini curso com chave de ouro. Foram 2 dias de muito aprendizado. E eu quero agradecer também a cada um de vocês que nos acompanhou nesses 2 dias. Hoje nós tivemos a presença de mais de 250 pessoas aqui no nosso mini curso, mais de 1.000 inscritos. Então, lembrando também que quem quiser o certificado tem que mandar um e-mail com nome e CPF. A gente precisa do CPF também. Alguns de vocês mandaram só o nome, mas tem que ser o nome e CPF. O e-mail minicursos@idp.edu.br. O certificado, ele pode até 30 dias para ficar pronto. Então, se você encaminhar o seu e-mail e demorar um pouquinho, não se preocupa que a gente passa para fazer a seleção, né? Ver quem estava presente nos 2 dias, no Zoom, então pode demorar um pouquinho. Mas todo mundo vai receber o certificado por e-mail. E é isso, pessoal. Lembrando que a pós-graduação em Direito Administrativo do IDP, as inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro. Corra, que as vagas são limitadas, então já estamos na reta final, as vagas estão quase todas preenchidas, então quem quiser aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o administrativo, a hora é agora, porque depois que fecha a turma, a gente não consegue mais colocar nenhum aluno. Então, vamos... Fica a dica que eu vou dar. Eu estou dando aula nessa pós, viu? Aula de licitações, inclusive. Então, pronto, você ainda vai conseguir aprofundar com o professor Murilo, que é excelente. Você já teve hoje um contato com ele, já viu como vale a pena. Então, é isso. Muito obrigada. O que vocês precisarem saber sobre a pós-graduação, vocês podem me procurar no telefone que eu deixei no chat. Tá? Eu estou aberta, o telefone começa a funcionar de 8 da manhã até as 22 horas, o telefone funciona sábado, domingo, então se você tiver alguma dúvida sobre a nossa pós-graduação, pode entrar em contato, a gente explica direitinho os valores, o processo seletivo, tudinho. Então é isso, muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo mini curso. Tchau, gente! Tchau, gente, boa noite. Tchau, obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau.